eu cheguei a morar nessa comunidade... Sim. E nós morávamos nessa invasão. Essa invasão, a prefeitura tirou e entramos no aluguel social. Esse aluguel social, a gente queria aproveitar o aluguel social e morar em um lugar que não precisasse pagar aluguel. Então, eu lembrei que tinha a casa de um irmão que tinha espaço para a gente ficar. E fomos até esse irmão, só que essa casa era uma casa de crente. Meu Deus. E não condizia muito a minha realidade para dentro de um endereço como esse. Mas hoje eu percebo que já tinha tudo projetado, sabe? Já estava tudo projetado para que eu chegasse ali e o propósito de Deus fosse cumprido na minha vida. E eu me lembro que eu cheguei ali com 49 quilos, peso de uma criança, totalmente envolvida com as drogas. Eu só comia se eu fumasse. Para ficar tranquila, tinha que ter o baseado durante o dia inteiro. Para ficar mais ligada, tinha que apertar o envenenado, que é a maconha com pó. Enfim, eu acreditava, eu era iludida, enganada de que eu usava e que eu tinha domínio sobre aquilo ali. Quando, na verdade, a gente é totalmente iludido, porque a gente está refém daquilo ali. Eu era refém, porque eu só comia se eu tivesse, né, na onda da maconha, quando a gente tem aquela fala que a gente usa lá fora, que usava, né? Na larica. Então, eu era refém, literalmente, daquilo. E eu cheguei naquele quintal, o que mudaria um pouco a minha rotina, porque eu não poderia mais usar com tanta frequência. E o meu objetivo era, talvez, controlar um pouco, criar um lugar estratégico para usar, um lugar que meu irmão não fosse ver. Quero aproveitar, agradecer meu irmão, que foi o instrumento de Deus para trazer Jesus para minha vida, um diácono da Casa do Senhor, junto com a minha irmã. Foi onde a gente entrou. Qual dentro o nome desse... dele? Leonardo. Parabéns. Isso aí, Leonardo. Pregar o evangelho. Isso aí, meu amigo. E a gente chegou ali e eu me lembro que no primeiro dia eu não tive oportunidade para fazer o que eu planejava. No primeiro dia que nós se mudamos, colocamos as coisas, não tinha quase nada, então organizamos o que tinha para organizar. Meu marido foi trabalhar e o nosso objetivo era: eu vou trabalhar, vamos ficar durante o dia sem, mas à noite eu vou trazer, vou passar. Quem está acompanhando aqui, o pessoal da Cidade de Deus, eu tenho muita gente que me acompanha na Cidade de Deus, o pessoal que viu o que Deus fez. Ele foi no karatê e chegou ali no karatê, pegou o que tinha para pegar e veio para vir para casa, pausou um pouquinho num lugar para apertar um baseado, porque já estava o dia todo sem usar. E ele pensou, vou apertar aqui, vou jogar um pouquinho para a mente, que era assim que usava, né, essas falas. Vou jogar um pouquinho para a mente e vou para casa. Naquele período, enquanto isso, eu estava nessa casa do meu irmão. E minha irmã me fez um convite. Vamos no Guanabara? Isso marcou minha vida. Vamos no Guanabara? Só que antes da gente chegar nesse Guanabara, ela já tinha me feito o convite durante o dia inteiro. Irmã, vamos no culto hoje. E eu sempre fui aquela menina muito rebelde. Gente, pra que ser crente? Deus já tá no meu coração. Pra que você não vive? É uma vida, sabe, limitada. Você não pode ouvir um pagode, você não pode ouvir um funk. Olha pra você, olha as roupas, o tipo de roupa que você se veste. Eu era totalmente, sabe, instrumento pra acusar, pra constranger. E eu me lembro que durante o dia inteiro ela foi, sabe, me evangelizando ali pra talvez eu ceder e ir pro culto. E eu, bem resistente, falei que não ia, que ia num outro dia, num outro momento, até porque eu estava esperando o Claudinho, que eu chamo ele de Claudinho, que é o meu esposo, vir pra gente, né, concretizar o que a gente tinha planejado. E ela, tá bom, desistiu, fomos no mercado. Já estava entrando na tarde, meu esposo já estava vindo do serviço, passou nessa comunidade, buscou a droga. Nesse meio tempo, eu fui no Guanabara com ela e eu me lembro que no caminho do Guanabara, eu sempre me dei muito bem com a minha cunhada. Foi onde eu percebi que o mundo espiritual, a gente não pode subestimar, porque o mundo espiritual ele tá o tempo inteiro investindo na nossa mente, tentando, sabe, paralisar o propósito de Deus. E eu me lembro que no caminho do Guanabara, do mercado, a minha cunhada apareceu e eu, muito resistente, sem motivo, fiquei resistindo a minha cunhada de parar perto dela, porque era uma menina de oração, uma mulher de oração.
E eu segui e minha irmã parou. E ali elas começaram a conversar. Eu não sei o que foi falado ali. Eu sei que quando nós chegamos no Guanabara, compramos o que tinha para comprar no mercado, fomos para casa. Quando chegou em casa, minha irmã volta de novo a me fazer aquele convite de ir pro culto. E eu já fiquei irada e falei, Tatiane, para de insistir. Você precisa respeitar que eu não quero, em outro momento eu vou. E eu me lembro que ela olhou para mim e falou assim, Cristiane, se eu falar uma coisa para você, você vai ficar com medo? Eu preciso te falar para você ter noção do que de fato está acontecendo com você. Por que você não parou do lado da Alessandra? E eu falei, não sei, estava com pressa, não tinha motivos de eu ali verbalizar o motivo pelo qual eu não quis parar perto da Alessandra. Foi realmente uma resistência espiritual, o fato de eu não querer parar ali perto dela, porque o que estava sobre a minha vida iria ter uma briga com ela ali. Essa é a verdade, sabe? E eu segui, ela falou para mim, Cristiane, a Alessandra olhou para você, e quando ela olhou para você, ela viu um espírito específico sobre a sua vida, seguindo você, por isso que você está muito magra e você não consegue pegar peso. Eu já tinha ido recorrido ao hospital, eu lembro que os médicos falavam para mim que o meu caso ou era HIV, ou eu estava precisando ir para o centro de recuperação, porque o meu perfil já denunciava que eu era uma usuária de droga, eu tinha muito essas características, o meu perfil já denunciava muito isso. Então, o médico falava para mim que aí fiz exame, não constava nada no exame, e ele falou para mim, você precisa buscar um centro de recuperação para você ficar saudável. Ou seja, eu tinha um perfil muito que denunciava muito o que eu usava. E ali ela falou para mim, Cristiane, você só está perdendo peso. E ela falou que existe um demônio chamado Exu Caveira que te acompanha.